programas sociais fazem tanto sucesso? Em primeiro lugar, porque a burguesia venezuelana, nos últimos 20 anos ou mais, de 89 para cá, desde o Caracasso, particularmente, ou um pouco antes, em 1983, nos últimos 30 anos, desde o Viernes Negro, quando houve a grande crise da dívida externa na América Latina, que atingiu a Venezuela de uma maneira brutal, que levou à grande explosão social de 1989, do Caracasso, onde a população foi às ruas e saqueou supermercados de maneira violenta, o que levou a uma reação do exército que massacrou, fuzilou populares que saqueavam supermercados em fevereiro de 1989. Pois bem, desde o início dos anos 80, o que a gente vê é uma degeneração social do tecido social venezuelano muito forte. A burguesia venezuelana, ao contrário da burguesia brasileira, por exemplo, que com Fernando Henrique, nos anos 90, em alguns governos da América Latina, iniciaram algumas políticas sociais compensatórias como parte dos planos neoliberais, para compensar, digamos, a degeneração das políticas sociais mais estruturais de saúde e educação, criaram esses programas sociais compensatórios, como Bolsa Família, Leve Leite ou coisa do tipo. A burguesia venezuelana não fez nada disso. A burguesia venezuelana sempre viveu de costas para o seu país, com os olhos voltados para Miami. E todas essas políticas sociais que nós conhecemos no Brasil, por exemplo, como uma herança dos planos neoliberais, como políticas sociais neoliberais para compensar a destruição dos serviços públicos, surgiram na Venezuela com o chavismo, sob o nome de socialismo. Este que é o grande problema. Por isso que a população venezuelana vê essas políticas sociais como uma grande conquista, porque antes a burguesia venezuelana não tinha sequer essas políticas sociais compensatórias como sua política. Né? E, evidentemente, esse tipo de política, como a gente vê no Brasil, é inegável que diminui a pobreza absoluta. Pequeno problema. Apesar de diminuir a pobreza absoluta, a pobreza relativa segue aumentando. Por quê? Né? Porque os setores mais especializados da classe trabalhadora têm seus salários cada vez mais achatados. Né? Se exige cada vez mais formação profissional para se ganhar menos, se diminui a pobreza absoluta, mais a pobreza relativa aumenta na medida que os setores mais especializados passam a ganhar menos. Então essa é a grande contradição do capitalismo em períodos de crescimento econômico. A burguesia pode até diminuir a pobreza absoluta, mas a pobreza relativa segue aumentando. Por quê? Porque a riqueza dos períodos de crescimento econômico é abocanhada, na sua maior parte, quase que absolutamente, pelas grandes transnacionais e grandes empresas capitalistas. Né? E as migalhas que possibilitam a redução da miséria absoluta são tiradas exatamente, né, do achatamento salarial dos setores mais especializados da classe e da distribuição dos serviços públicos para gerar essas políticas sociais compensatórias, como Bolsa Família, Leve Leite, etc, etc, etc. Então, contraditoriamente, essas políticas sociais aparecem na Venezuela como uma grande conquista. E mesmo no Brasil, que os setores mais miseráveis aparecem como uma grande conquista. Né? Não é à toa que a gente vê o prestígio que tem o governo Dilma frente a essas políticas sociais compensatórias, os índices de aceitação que tem o governo, apesar dos questionamentos dos setores mais organizados da classe, as suas políticas salariais, as suas políticas trabalhistas, etc, etc. Então, nesse sentido, até brincava com alguns companheiros que defendem o chavismo na esquerda brasileira. Eu dizia o seguinte para os companheiros: olha, se vocês pegam o volume de investimentos que Lula e Dilma fizeram nas políticas sociais, essas de baixo custo, essas políticas sociais compensatórias do neoliberalismo no Brasil, né, em termos absolutos, e mesmo em relação ao que é a infraestrutura, ainda que precária, do serviço de saúde e educação no Brasil, né, é superior e mais estável do que nós vivemos na Venezuela nos últimos 14 anos, ainda que a Venezuela tenha diminuído o analfabetismo. Então, nesse sentido, os castos-chavistas deviam ser muito categóricos. Se Chávez é o representante do século XXI para o socialismo, Lula e Dilma seriam representante, então, já do comunismo, né? Uma esfera superior de estado de bem-estar social. Mas nem no Brasil nós temos um estado de bem-estar social como houve na Europa nos anos 60 e 70, e muito menos na Venezuela. Muito menos na Venezuela. Bom,
Terceiro lugar, o problema das liberdades democráticas e a relação com os movimentos sociais. Eu termino com isso. O Chávez foi eleito todas as vezes. Ele não chegou ao poder através de um golpe militar. Verdade. Mas não nos esqueçamos que em 1992 ele tentou um golpe militar junto com uma fração do Exército, de suboficiais do Exército, contra o mesmo governo de Carlos Andrés Pérez, que tinha sofrido a insurreição do Caracaço em 1989. Ele fracassou. Nesta tentativa golpista foi preso. Né? Houve um segundo intento golpista no final do ano também, de 92. Ele já estava na cadeia. Esses outros militares também foram presos. Bom, ele vai ser solto, se eu não me engano, em 1994. 4 anos depois ele se candidata a presidente da República e ganha as eleições. E com uma promessa de fazer uma Assembleia Nacional Constituinte e mudar radicalmente o regime político e as condições do Estado venezuelano. Pois bem, qual era a promessa do Chávez? Era uma promessa de democracia participativa, de fazer com que os movimentos sociais, com que a sociedade civil participasse efetivamente das decisões do governo, que seria possível às associações de moradores, aos sindicatos, aos trabalhadores em geral, com suas organizações, aos chamados conselhos comunais, né, os conselhos comunais, participar das decisões do poder governamental. O que nós vimos nesses últimos anos foi exatamente o contrário. Né? O que houve foi que tanto essas associações de moradores como os conselhos comunais ficaram completamente subordinados ao poder executivo. Se você pega as leis dos conselhos comunais de 2006 e 2009 e faz uma análise dessas leis dos conselhos comunais, vocês vão ver efetivamente que a formação desses organismos está subordinada à formação desses organismos à presidência da República. Então, você não tem autonomia desses movimentos sociais. Mas os sindicatos estão subordinados ao Estado. Para vocês terem uma ideia muito elementar, as eleições sindicais são controladas pelo Conselho Nacional Eleitoral. Se o Conselho Nacional Eleitoral, como é o Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil, não autoriza uma determinada eleição sindical, ela não pode acontecer. Então, há um controle efetivo dos movimentos sociais pelo governo. Além disso, há um processo de repressão crescente aos movimentos sociais. Se enganam aqueles que o chavismo reprimiu só a direita nesses últimos anos. Nós vimos um processo de repressão que começa particularmente no ano de 2006 com uma importante greve dos petroleiros, quando os petroleiros em 2006 iniciam toda uma luta pelo seu novo contrato coletivo, na medida que tinham seus salários arrochados, foram recebidos com bala de borracha pelo Exército e a polícia nas principais plantas das refinarias do país. Depois nós vimos greves importantes nos anos de 2008 e 2009 de trabalhadores da indústria automobilística, particularmente de Mitsubishi, né, aonde esta empresa ficou ocupada pelos trabalhadores durante meses e a ocupação foi... houve uma tentativa, na verdade, de terminar com a ocupação através da polícia de um estado onde fica a fábrica, governado pelo chavismo, e essa ofensiva para desocupar a fábrica resultou na morte de 3 operários. E os operários continuaram ocupando a empresa e só desocuparam depois através de um processo de negociação muito difícil entre o governo, Mitsubishi e o sindicato dos metalúrgicos da região. E os sindicatos lá, na realidade, das montadoras de automóveis são por empresas, não são por região. Você teve agora, recentemente, um processo, ainda no ano de 2009 e 2010, um processo judicial contra trabalhadores da indústria de mineração no país, uma das principais indústrias de mineração do mundo, que é a CVG, aonde líderes sindicais foram presos, processados, e eu não sei em que situação se encontra hoje o processo desses companheiros. Se estão respondendo processo em liberdade, se estão em liberdade constitucional, como estão? Porque houve uma série de importantes paralisações em Sidó,
a Companhia Siderúrgica do Orinoco, e em CVG, onde os dirigentes sindicais sofreram uma repressão muito grande da polícia e do exército e foram também, sofreram também processos judiciais. Então, há uma situação bastante complicada. Não existe uma alternativa de esquerda ao chavismo dentro da Venezuela. Eu termino por aqui. Na verdade, há uma situação onde a maioria absoluta da população ainda reivindica o governo Chávez, reivindica o legado do chavismo, particularmente suas políticas sociais. Uma situação de bastante crise econômica. Para vocês terem ideia, a produção de petróleo caiu nesses 14 anos de chavismo de 3 milhões de barris para 2 milhões e meio de barris. O país, ao depender completamente do petróleo, isso diminui bastante a possibilidade de financiamento das próprias políticas sociais e do orçamento público. Então, nesse sentido, o que eu vislumbro é que os próximos anos vão ser anos muito difíceis para a Venezuela. Economicamente, socialmente e politicamente. Por quê? Porque, na verdade, ao morrer Chávez, fica um mito. Se forma um mito em torno do grande líder carismático recém-morto. E ele morre exatamente no momento antes que exploda a grande crise econômica e social do país. E, obviamente, os que vierem depois dele, ainda que sejam herdeiros dele, como Nicolás Maduro, se o país vai por água abaixo, o que vai ficar para a população é que o sujeito não foi fiel aos ensinamentos do mestre, de que não aplicou a política como disse que Chávez tinha que fazer, etc, etc. Então, fica o mito. Nesse sentido, nós não podemos fazer muita coisa, nós não vamos ficar brigando com o mito. A nossa briga agora é exatamente com os herdeiros do chavismo que vão seguir aplicando a sua mesma política. Quem é Nicolás Maduro, para terminar? Nicolás Maduro é um ex-sindicalista que foi motorista de ônibus e durante muitos anos foi uma espécie de ministro das relações exteriores do governo Chávez. Pouco antes de morrer, o Chávez fez uma declaração na TV estatal do país, dizendo que caso ele não sobrevivesse ao câncer, Nicolás Maduro seria o seu sucessor natural. E que os trabalhadores e o povo venezuelano deveriam votar em Nicolás Maduro para presidente da República, porque a Constituição prevê novas eleições em caso de morte do presidente da República no início do mandato. As eleições estão marcadas para 14 de abril. E Nicolás Maduro é o candidato do chavismo. No entanto, o chavismo ele se encontra dividido em várias frações. A grosso modo, nós podemos dizer que Nicolás Maduro é o sujeito que representa os setores, digamos, mais próximos aos movimentos sociais, que tem melhores relações com Cuba, com os irmãos Castro, o cara que tem uma origem humilde, foi sindicalista, é aquele sujeito que tem o melhor perfil para a esquerda latino-americana e para o castrochavismo assumir a condição de presidente da República, até porque também é um civil, não é um militar como Chávez. O segundo homem na hierarquia do chavismo aí, cumpre um papel importantíssimo, é um sujeito chamado Diosdado Cabello. Esse sujeito é um ex-militar também, que participou das tentativas golpistas de 1992, foi escudeiro de Chávez na primeira hora da época da campanha de 98, membro do primeiro escalão do governo desde 98 e 99, e esse cara foi um dos caras que mais enriqueceu na Venezuela em 14 anos de chavismo. É um homem que detém uma fortuna que não é fácil calcular, nem o número de empresas que ele possui, porque ele tem muitos testas de ferro, e é o cara que melhor se relaciona com os setores da burguesia que hoje tem negócios com o governo Chávez. Um outro sujeito muito importante que ficou completamente, como eu posso dizer, nos bastidores da sucessão de Chávez, é Rafael Ramírez, que é o presidente da PDVSA, da Petróleos de Venezuela. Ao contrário do Brasil, que o presidente da Petrobras
ocupa uma certa função técnica, o presidente da PDVSA na Venezuela, ele tem a função praticamente de um ministro de Estado, né? E Rafael Amires não é uma peça secundária nesse jogo. Então o que nós vamos ver aí nos próximos anos, na minha opinião, além de uma disputa importante com a direita, o candidato da direita derrotado por Chávez nas eleições de outubro do ano passado, o Capriles Rondowski, é o candidato da direita contra Nicolás Maduro nas eleições de 14 de abril. Portanto, a direita volta unificada para essas novas eleições presidenciais. Mas o principal problema que eu acho que o chavismo vai enfrentar é exatamente os problemas internos do país e as disputas internas no interior do próprio chavismo pelo controle do aparato do Estado, pelo controle de PDVSA, pelo controle das verbas das políticas sociais compensatórias das missões, por tudo isso. Então, o desafio que está colocado agora para a esquerda latino-americana, para a esquerda revolucionária, para o PSTU e para a LIT é exatamente, diante dessa nova situação, né, fazer esse debate sobre o socialismo, né, de que, na verdade, na Venezuela não existia socialismo, nunca existiu o socialismo, e que o socialismo implica, na verdade, em primeiro lugar, né, a expropriação dos grandes monopólios privados, né, coisa que nunca houve na Venezuela, a estatização da economia controlada pelos trabalhadores através de um processo de planificação democrática, onde os trabalhadores, através do seu local de trabalho, dos sindicatos, possam efetivamente decidir sobre como produzir, em que condições produzir, quanto produzir, para que produzir, né? E que possam efetivamente, através de organismos democráticos revolucionários, como soviets, conselhos de operários e camponeses, enfim, decidir sobre todas as questões que são referentes às políticas públicas, desde as verbas e das políticas para a educação, das verbas e das políticas para a saúde, das verbas e das políticas para o saneamento, para a habitação, para tudo isso. Significa os trabalhadores governarem. E nesses 14 anos na Venezuela, os trabalhadores nunca governaram. Então, para nós, este debate tem que ser retomado, inclusive para que a gente possa construir uma alternativa ao chavismo na América Latina, esta ideologia, né, que propõe um socialismo, um pretenso socialismo do século XXI, resgatando a proposta originária do socialismo de Marx, de Engels, da própria Revolução Russa, né, do trotskismo que nós representamos como partido político no Brasil. Então, eu paro por aqui para que a gente possa debater um pouco essa breve exposição que eu fiz. E para quem quiser, né, ler um pouco mais do tema e tal, nós temos o nosso jornal, que está falando sobre o tema, né, o que representou o Chávez. E aí vocês podem adquirir com os nossos militantes, a Paula, a Lara, tá ali, custa R$2. E a gente vai fazer agora um bloco de 5 intervenções de 2 minutos e depois o Euclides vai responder, né? Queria só fazer uma questão de ordem. É o seguinte, tem muita gente, ó, que está todo mundo lá atrás. Eu acho que as cadeiras poderiam chegar um pouco mais à frente para as pessoas se instalarem melhor, entendeu? Edilson. Melhorou aí? Melhorou. A situação aqui é que nem cobertor pequeno, entendeu, Fernando? Cobre a cabeça. Mas acho que melhorou, já melhorou, cara. Deu pra melhorar aí, pessoal? Então, não sei se dá para todo mundo pegar. A dinâmica agora é que a gente tivesse 5 intervenções de 2 minutos. Antes de começar as inscrições,
chegou muita gente depois do início. Tem aqui nas nossas contas já passaram de 80 pessoas. Então, queria novamente agradecer aí a participação de todos no debate e alguns agradecimentos especiais, né? Queria ter uma série de sindicatos que estão aqui presentes, então, alguns aqui que nós pegamos. O Sindicato da Construção Civil está presente, o Sintete, o Sintro, o Sindiconf e o companheiro do Sindifício. Não sei se tem algum outro sindicato, depois pode passar um recado aqui para mim, que a gente registra também a presença. Tem também, além desses sindicatos que nós saudamos, tem também os companheiros do MTST, companheiros de luta, que compartilham aí de muitos ideais que nem nós do PSTU, e também os companheiros do PSOL, quais nós reivindicamos muito estarem presentes também aqui na nossa atividade. Nós vamos seguir nesse bloco aí de 5 intervenções de 2 minutos. O Euclides, repito aí a apresentação, o Euclides é um velho companheiro do PSTU, um cearense que morou durante muito tempo fora do Ceará, desde 96, há 25 anos aí está na luta do povo pobre e do povo trabalhador, teve o início da sua militância no movimento estudantil, dirigiu a juventude do PSTU durante muitos anos e teve uma experiência de estar militando na Venezuela no ano de 2008 e 2009. Ele foi um palestrante aqui que os companheiros ouviram. Então a ideia é que vocês possam livremente perguntar, questionar, fazer a polêmica, a ideia é que a gente possa trazer as opiniões agora aqui e formar uma opinião ao final. Estão abertos.